Boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos, que cada um possa receber aquilo que o seu coração veio buscar, que cada músculo, cada ossinho, cada nervo do nosso corpo, do corpo de todos nós, possam ser beneficiados pelos fluidos que os nossos amigos da espiritualidade trazem em abundância para fazer esse trabalho de melhoria física, de melhoria espiritual, de nos compensar todos os sacrifícios com a esperança que não morre no coração de ninguém. Que todos nós, no dia de hoje, tenhamos as nossas esperanças revitalizadas, fortalecidas, certas e seguras que em algum momento os nossos sonhos se realizarão. E nesse momento em que nós nos preparamos para nos desligarmos um pouquinho das preocupações naturais do dia a dia, nossa irmã Leuda fará essa leitura de um texto de Emmanuel, que vai aos poucos nos tirando do todo dia e nos colocando numa posição mais pronta para assimilar todas as aplicações de cura para o nosso corpo e igualmente para o nosso espírito. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Coragem, foi enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a serração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Um bom estudo para todos. E agora nossa irmã Edina apresentará o estudo que ela fez da cólera, que todos nós conhecemos, infelizmente, todos nós já tivemos momentos assim, que os ensinamentos da Edina nos ensinem também a controlar
esse sentimento que faz mal inicialmente a nós próprios. Tem aqui o microfone. Boa tarde, queridos amigos e amigas da Casa de Abel. É sempre muita alegria, né? A gente está aqui nesse dia, segunda-feira, que é o dia do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estou recebendo as bênçãos do nosso querido, que está aqui na primeira fileira, nos sustentando, né? E as bênçãos dessa vibração, dessa ambiência espiritual, que já foi preparada para que todos nós pudéssemos nos sentir amados, acolhidos, nos sentirmos pertencentes a essa casa e à vida. Porque muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a gente se sente um pouco abandonado, não sei vocês, né? Mas às vezes a gente fala assim, caramba, tanta coisa, eu estou cansada, eu estou cansado, parece que eu luto e o resultado não chega, né? Isso é uma impressão, é só uma impressão, né? Em função das nossas inabilidades ainda, do nosso pouco amadurecimento espiritual e psicológico, né? Porque na realidade ou em realidade todos nós somos importantes para o contexto universal. Nós somos centelha do psiquismo de Deus, nós somos centelhas divinas. Então, na condição de centelha divina, nós vamos pedir aos espíritos superiores que estão aqui, ao Espírito Abel, Sebastião de Almeida, aos espíritos que vão nos falar na tarde de hoje. Emmanuel já falou com a gente, já conversou um pouquinho com a gente, né? A respeito dessas questões que são tão nossas, são tão pequeninas, e que às vezes a gente não se dá conta de quanto isso faz mal a gente, e o porquê que a gente permanece em determinados padrões, sem perceber que essas pequenas raivas, essa cólera, esse mau humor, essa visão um pouco pessimista da vida, vai nos minando, né? Vai nos desgastando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aqui nós vamos ter o espírito Hahnemann também, que vai falar para a gente hoje a respeito da cólera, e um espírito que se apresenta como um espírito protetor. Ele não deixou o nome, mas sabemos que ele é um espírito protetor, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente gostaria de começar falando que todos nós estamos a caminho da construção de fazer brilhar essa natureza espiritual que cada um de nós é. Porque quando Jesus disse para a gente, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz, ele estava falando da nossa condição, da nossa natureza. Então, se ele estava falando da nossa condição e da nossa natureza, todos nós somos essa luz. Todos nós somos essa centelha divina, que estamos temporariamente aqui no mundo material, vestindo um corpo material para fazer a nossa trajetória de aprendizado, tanto no que tange aos conhecimentos da lei material. A gente vai para a escola para fazer isso, né? Depois a gente vai se especializar, a gente vai estudar, dentro da possibilidade de cada um de nós, mesmo fora dos bancos escolares, a gente tem os livros, hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem uma gama de possibilidades de nos aproximar do conhecimento. Nós estamos nos desenvolvendo. Quando a gente se aproxima do conhecimento, daquilo que é da ciência material, da ciência psicológica, da filosofia, do pensamento religioso, isso para nós é conquista de conhecimento, isso é avanço. E todas as vezes que nós estamos envolvidos nessa vontade, nessa prática do estudo, de desejar aprender uma coisa nova ou várias coisas novas, né? No nosso dia, na nossa vida, nós estamos no fluxo da lei. Porque os espíritos dizem para a gente que toda ocupação útil é trabalho. Então a gente se ocupa com o corpo, a gente se ocupa com o ambiente onde a gente vive, a gente se ocupa com as pessoas que nos cercam. Então são diversas ocupações e diversas necessidades que nós vamos buscando atender todos os dias.
Quando a gente busca atender essas necessidades diárias, permanentes da vida do espírito encarnado, pode nos parecer que essa rotina é algo enfadonho, é algo ruim, é algo chato, que eu tenho que dar conta dessa família, eu tenho que dar conta desse marido, eu tenho que dar conta dessa sogra, dessa vizinha, né? Desse trabalho, eu tenho que dar conta das minhas atividades. E às vezes a gente observa isso como um peso sobre os nossos ombros, como algo que é pouco, é banal, não é satisfatório, não era aquilo que eu gostaria de viver. E aí a gente se esquece um pouco de perguntar para nós mesmos e de perguntar para a vida o que eu posso fazer para contribuir mais e melhor com a vida e com a minha própria condição de espírito imortal. Porque se eu estou entendendo aqui, orientado pelos espíritos superiores, que toda ocupação útil é trabalho, e se os espíritos nos dizem que sem o trabalho não há evolução, não há progresso em nenhum sentido, quando eu trabalho, eu estou cumprindo a lei, eu estou progredindo. Então, a gente mudar a percepção, mudar a compreensão em relação a essas atividades diárias comuns, como fazer um arroz para alimentar a família, a gente acha isso tão pueril, a gente acha isso tão pequeno, a gente acha isso tão simples. Mas eu posso fazer um arroz com cólera, com raiva, aborrecida, maldizendo aquela tarefa, ou eu posso fazer aquele arroz desejando que aquela comida leve para as pessoas que eu amo não só o alimento material, mas o meu afeto, o meu carinho, a minha boa vontade, a minha alegria, a minha boa vibração. Tem diferença em fazer arroz com raiva, maldizendo a tarefa, para fazer um arroz pensado, desejado, elaborado? Tem diferença? Tem, né? O arroz pensado é um arroz consciente. Eu estou entendendo qual é o objetivo daquela tarefa e vou cumprir aquela tarefa com a maior alegria que eu puder cumprir, com o maior reconhecimento que eu puder cumprir. Porque muitas vezes a gente imagina que são as grandes tarefas, os homens muito inteligentes, né? Os homens muito bondosos que cumprem tarefas aqui na Terra. Não, não, não. Todos nós cumprimos tarefas aqui na Terra. Todas as atividades que nós executamos aqui na Terra são sumamente importantes, porque é a soma de todas essas tarefas que contribui para a harmonia do todo. Imagina uma dona de casa, um chefe de família que não cumpre as suas funções, que não cumpre as suas tarefas e os seus deveres. Como é que fica o equilíbrio daquele lar? Como é que fica a orientação daquela família? Como é que ficam os cuidados com aquela família? Devendo, né? Capenga, insuficiente. Mas quando aquela família decide caminhar nas atividades do dia a dia, compreendendo a importância de cumprir essas atividades, observando que essas atividades são nossas oportunidades de nos desenvolver intelectualmente, psicologicamente e espiritualmente, a coisa muda de figura, né? Então hoje a gente vai aqui, né, finalizando esse capítulo, um dos capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos são maravilhosos, mas os capítulos das bem-aventuranças, eles são, para nós, a bússola que o Emmanuel colocou. Então, Jesus veio, através do Sermão do Monte, do Sermão Profético, dizendo para a gente, na prática, como a gente deve cumprir a lei de Deus. Como a gente precisa interpretar essa lei segundo as minhas possibilidades de lidar com o mundo e comigo mesma, para que eu chegue a algum lugar. E que lugar é esse que a gente deseja chegar? Um lugar de mais paz, um lugar de mais saúde, um lugar de mais equilíbrio e um lugar em que a gente diga para a gente assim no final do dia: cumpri o meu dever.
Passei pelo meu dia e dei o melhor de mim. Contribuir com o mundo com aquilo que eu tenho de melhor. Algumas vezes, transpareceu de mim, saiu de mim, algumas questões ainda complexas que fazem parte da minha vida, que fazem parte do meu momento espiritual. Porque nós entendemos que somos espíritos a caminho, né? Que somos perfectíveis, que ainda não estamos completos e que nós vamos nos completando à medida em que a gente vai voltando aqui no mundo material, em várias experiências, o que o Espiritismo chama de reencarnação. Volto várias vezes para retomar as atividades materiais que eu finalizei quando eu desencarnei, retorno para o plano espiritual, faço as minhas experiências, meu estudo, minha vivência, minha convivência nos ambientes espirituais, que são ambientes muito mais evoluídos do que esse ambiente que a gente tem aqui, né? Porque nós aqui somos um rascunho, um imperfeito dessa condição, desse mundo, que é o nosso primeiro mundo, é o nosso mundo primitivo, é o mundo do espírito, o mundo permanente, né? Aonde essa vestimenta de carne aqui não faz parte. Nós levamos lá um corpo fluídico, que os espíritos chamam de perispírito, porque nós precisamos nos relacionar, nós enquanto espíritos somos uma centelha. Então nós teremos sempre um corpo fluídico, que é o corpo de relação espiritual. É meio assim, ó, quando a vovó desencarna, quando a mamãe desencarna, que a gente sonha com a vovó, que a gente sonha com a mamãe, que a gente tem aquela vivência e a gente percebe aquela figura, né? Mas a gente fala assim, mas a vovó já desencarnou. Como é que eu consegui ali ter uma experiência enquanto eu dormia, enquanto eu estava desdobrada com a vovó? É esse corpo, né, que Jesus chama de túnica nupcial, é esse corpo fluídico que nos acompanha para a vida espiritual. Então a gente fica voltando para a vida espiritual, que é a vida primitiva nossa, e retorna para uma nova encarnação. Então a gente vai fazendo esse trânsito entre a condição espiritual e a condição de encarnado, para que a gente possa executar as nossas tarefas e ir se aperfeiçoando e avançando. Com destinação a quê? Qual é o momento em que a gente vai chegar lá, tendo passado por diversas experiências de aprendizado e não precisaremos mais estar aqui em mundos materiais para esse aprendizado? Quando nós estivermos na condição de Jesus. Na condição do espírito puro, daquele espírito que já passou por todas as fases que a gente percorre hoje e já chegou na condição de felicidade, na condição de plenitude e veio até nós com as conquistas de felicidade e plenitude, vivenciando plenamente os ensinos, né, da lei, para mostrar para a gente como é que faz, de que forma eu posso agir, de que forma eu devo agir e por que não ajo. Né? Por que não ajo? Porque o estudo que a gente vai iniciar agora, que é a cólera, é um comportamento, né, de ira, de raiva, de destempero, de destrambelhamento, que é característico de todos nós. Quem de nós aqui não experimentou a raiva, a ira e a cólera, pode levantar o dedo. Ninguém? Todos nós já nos percebemos nessa condição? Quando a gente, por algum motivo, é contrariado, por algum motivo as coisas não saem muito bem do jeito que a gente planejou, quando a gente é pego de surpresa, quando a gente olha para a vida da outra pessoa e percebe que a nossa vida não caminha para aquele caminho que eu gostaria também de caminhar, para as coisas que eu também gostaria de ter, sobe assim uma contrariedade, sobe assim, né? Uma hostilidade que ainda mora em nós. Mas nós somos só hostilidade? Nós somos só ira? Nós somos só raiva? Não, né? Nós experimentamos brandura também. Nós experimentamos sentimentos puros no nosso coração. Nós temos em alguns momentos da nossa vida atitudes de humildade, quando a gente se cala diante daquele que está encolerizado, quando a gente se cala diante daquele que está enraivecido, não por covardia moral,
mas sim para não agravar aquele estado, né? Para que aquela pessoa não eleve aquele momento de destempero, né? De destrambelho, e a gente cala, a gente faz uma prece, a gente eleva o pensamento, a gente tenta amenizar, diminuir o tom da nossa voz. Isso são atos de bondade. São atos de caridade diante daqueles que naquele momento está encolerizado, está enraivecido. Da mesma maneira que nós desejamos que façam quando esse momento de raiva e de cólera parte de nós. Que o outro possa nos acolher, que o outro possa nos pacificar, que o outro possa não aumentar ainda mais aquele momento que já está difícil. Isso é atitude de caridade, isso é atitude de bondade, né? Então, nós não somos só essas questões, só esses momentos de cólera, de raiva, de destempero, de hostilidade, e também não somos só os momentos de bondade. A gente oscila, né? Igual um marcador do eletrocardiograma, que sobe e desce, né? Mas compreender que nós estamos a caminho da perfeição é algo que era importante da gente levar hoje da conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, quando Jesus fala para a gente das bem-aventuranças, dos pobres de espírito, que são os humildes, quando ele fala dos puros de coração, aqueles que são limpos de coração, aqueles que não desejam mal para outra pessoa, aquele que olha a condição do outro e respeita a condição do outro, aceita, compreende, mesmo que não concorde, né? Isso já é um movimento da pureza do coração. Não contaminar o nosso coração pela inveja, pela maledicência, pela fofoca, pelas tramas, né? Por essas tramas que a gente vai enredando em relação à vida das outras pessoas. Ou seja, olhar para outra pessoa. E é muito comum a gente olhar para uma pessoa e brota em nós um sentimento de simpatia ou de antipatia. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que a gente nunca viu. Olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa é isso, que pessoa é aquilo, que metida, que chata, que, né? Não tem isso? Hã? O julgamento, né? Ou seja, uma impressão. A gente já ouviu dizer que a gente lê o mundo sob a nossa perspectiva, sob as nossas experiências? E que as nossas experiências, elas são só nossas? Que a gente vê o mundo, a forma com que a gente vê o mundo, só a gente vê. É como se eu tivesse um mapa, uma parcela de uma realidade, de um território. Cada um de nós aqui tem uma percepção desse momento que está acontecendo aqui. Tem gente que está me olhando, está pensando uma coisa, tem gente que está me ouvindo, está escutando outra, está interpretando outra, e nenhum de nós tem o mesmo olhar e a mesma interpretação para o mesmo fato. A gente já entendeu isso? Então, quando a gente está num convívio... É estranho, né? Quando a gente está no convívio social, às vezes a gente não se sente abraçado pelas pessoas... Às vezes a gente se sente julgado pelas pessoas. Às vezes a gente chega num núcleo de pessoas, as pessoas estão falando, aí elas param de falar, a gente fala, nossa, parou de falar porque eu cheguei. Né? A gente chega em determinado ambiente, olha para uma pessoa e não se agrada daquela pessoa, tem uma antipatia gratuita. Às vezes a gente nunca viu aquela pessoa, a primeira vez a gente se apaixona por aquela pessoa, parece que a gente já conviveu com aquela pessoa a vida inteira. Fala, nossa, como eu me simpatizei por aquela pessoa. Às vezes a pessoa não fala nada, fica quietinha ali, mas a vibração. Lembra que a gente falou do perispírito? Esse tal perispírito, ele acumula, ele retém tudo que a gente pensa, todas as nossas ações... tudo aquilo que a gente fala, ele é o nosso arquivo. Então, muitas vezes, a gente não precisa falar nada, mas a nossa presença, através desse fluido que está aqui, ó, que a gente chama de aura ou áurea, está aqui, ó, as pessoas vão nos ler. Não vão nos ler com os sentidos físicos, mas vão nos ler, vão nos perceber pelo contato vibracional. Então, o padrão do meu pensamento, o padrão do meu sentimento, o padrão das minhas ações vão definir esse meu campo vibracional. Aí eu chego perto de uma pessoa que é fofoqueira, que é maledicente, que é barraqueira, que é pessimista.
Qual é a vibração que eu vou sentir? Essas aí mesmo que eu acabei de falar. E quando eu chego perto de uma pessoa que é pacificada, que é amorosa, que é cuidadora, né, que é atenciosa, qual é a vibração que eu vou perceber? Aquela vibração. Agora, é bem capaz que se eu também for barraqueira, fofoqueira, intrigueira, quizumbeira, eu vou perceber a mesma vibração aqui, ó, é afinidade. Aí eu posso me afinizar com aquela pessoa porque tem a mesma vibração, ou eu posso ler a minha vibração nela e repulsar aquela vibração. Então tem um monte de coisa acontecendo vibracionalmente que a gente não está entendendo. E às vezes a gente chega perto de alguém, sobe aquela raiva, sobe aquela repulsa, e a gente não está nem se dando conta de por que a gente está com raiva de uma pessoa que a gente nem conhece. Que a gente nem falou com aquela pessoa, nunca trocou um diálogo com aquela pessoa. E é muito comum isso, sabe como é que a gente identifica que é comum isso? A gente se antipatiza por aquela pessoa. No primeiro momento a gente não gosta, nossa, cruz, esquisita aquela mulher. Aí um belo dia a gente abre uma oportunidade para conversar com aquela pessoa. Cara, fica best friend, fica melhor amiga, ó, porque a gente sai daquela visão julgadora, daquela primeira impressão, diz que a primeira impressão é que fica, né? Mas às vezes não, às vezes a gente se dá a oportunidade de conversar, de conhecer aquela pessoa, de falar de nós, de ouvir a história dela. A gente fala, era só uma impressão, essa pessoa não é o que eu imaginava que ela fosse. Não é assim que acontece? Então é legal da gente entender isso, né? Para que a gente entenda que a visão de mundo que nós temos, ela é uma visão particular. Particular a partir de quê, gente? Eu vivo a mesma vida que ele? Ela vive a mesma que a minha? As minhas experiências são iguais às experiências de vocês? Não. Uma mãe pode ter 10 filhos, cada filho vai ter uma percepção diferente daquele núcleo familiar. Cada um vai ter lá a sua personalidade formada, segundo as suas possibilidades espirituais. A sua vivência, a sua história pretérita nas vidas anteriores, que ele traz com ele também, está lá no inconsciente, né? E nas tendências que a gente traz para esse mundo, para essa realidade do hoje. Então, a nossa visão de mundo, ela tem base nas nossas experiências. Então, quando a gente está muito reativo, quando a gente está muito colérico, quando a gente está dentro desse campo afastado da bem-aventurança, é possível a gente compreender que em algum momento da nossa experiência, as nossas necessidades básicas não foram atendidas. A gente sabia que a gente tem diversas necessidades? Necessidades físicas, manutenção do corpo, necessidades psicológicas, de afeto, de amor, de acolhimento, de respeito, e necessidades espirituais, que é o desenvolvimento da centelha que somos. Então vamos dar aqui exemplo das nossas necessidades básicas, algumas das nossas necessidades básicas a nível de manutenção da vida. A gente precisa de fonte de calor? Se o sol apagar, a gente consegue sobreviver aqui no planeta? Não, né? A gente tem necessidade de alimento? A gente tem necessidade de água? A gente tem necessidade de oxigênio para respirar? A gente tem necessidade que as funções físicas metabolizem tudo que a gente come, tudo que a gente bebe? São necessidades físicas. Enquanto pessoa, nós temos necessidade de ser amado, de sermos cuidados assim que a gente chega na barriguinha da nossa mamãe? A gente compreende que a visão da criança é diferente da visão de quando ela se torna adulta? Então, a criança ela só tem duas observações enquanto bebê, isso é instinto. É o seio da mamãe, porque é a fonte de alimento e sobrevivência dela, e os olhos da mamãe. Então, ela passa aqueles primeiros anos da vida, né, do recém-chegado, do bebezinho, do recém-nascido, nessa relação de intimidade com a mãe. Então, ela entende, no psiquismo dela, a informação embrionário, enquanto o espírito voltando para essa encarnação, que ela e a mamãe é um só. Ela e a mamãe é uma pessoa só. E aí ela vai crescendo, vai entrando naquela fase da papinha, ela vai sendo convidada a fazer outro tipo de alimentação,
A mamãezinha, né? Ela chora, a mamãezinha já demora um pouquinho para atender a necessidade dela. Ela aprende que chorando as necessidades dela vão ser atendidas, por isso que o bebê chora, ele não sabe falar, né? Então, alguma dor, alguma fome, algum incômodo, ele berra, chora. Aí alguém vai lá, bota uma chupeta, bota uma mamadeira, troca a fralda, e ele vai formando, através desses estímulos externos, essa conformação do cérebro. O cérebro vai se formando. Ele tem aqui uma conformação, tá sendo estimulado na barriguinha da mamãe, mas quando ele vem aqui, né, quando ele sai da barriguinha da mamãe, ele recebe estímulos exteriores. Esses estímulos exteriores, o cérebro dele continua formando as cadeias, que a gente chama de cadeias de neurônio, né? O que são as cadeias de neurônio? Os nossos hábitos, aquilo que a gente já faz e que a gente nem precisa pensar para fazer, já está meio que automatizado, né? Então, a questão da cólera, da raiva e da ira são hábitos que já estão meio automatizados em nós. Dá para compreender isso? Em algum momento da nossa trajetória, usando desse comportamento defensivo, a gente conseguiu manter a nossa vida. A gente conseguiu afastar o perigo da nossa vida. Então, a gente entende que em todos os momentos em que a gente se sente afetado, em que a gente se sente ali vulnerável, se eu me encolerizar, o outro pode recuar. Entendem isso? Então, desde a barriguinha da mamãe, a gente vem recebendo estímulos exteriores e esses estímulos produzem os neurotransmissores e formam as nossas cadeias neurais. Cadeias neurais, elas são responsáveis pelos nossos funcionamentos fisiológicos, psicológicos, os nossos automáticos. E por que a Dina está trazendo isso? Porque é exatamente o que os espíritos estão falando. Muitas vezes a gente acha que esses comportamentos que estão automatizados em nós, a gente não pode mudar eles. Mas é exatamente o contrário, é justamente o contrário. Se eu vim recebendo estímulos e automatizei determinados comportamentos que hoje eu entendo que não são comportamentos de abertura, que não são comportamentos de bem-aventurança, o que eu vou fazer com esses comportamentos? Então os espíritos começam a dizer para a gente, esse espírito que se denomina o espírito protetor, ele diz para a gente que tem uma base nesse negócio da cólera. Tem um lugarzinho em nós que é base, que é suporte para esse comportamento colérico. E todos os outros comportamentos contrários à justiça, ao amor e à caridade, que é a lei universal, né? Ele diz para a gente que o orgulho faz com que a gente se julgue superior ao outro. Será que a gente se sente assim? A gente se acha superior? Ou seja, a gente entende que as nossas necessidades são mais importantes que as necessidades do outro? Porque isso que é orgulho, né? Ou a gente já compreende que todos nós temos necessidades básicas e que desejamos que essas necessidades sejam atendidas? Bom, eu posso até entender, mas farinha pouca, o meu pirão primeiro. Aí o egoísmo entra no lugar, né? O egoísmo entra aí nesse lugar. Então, assim, se eu me acho superior a outra pessoa, tudo que a outra pessoa faz para mim bate num lugar em que eu vou reagir. Porque eu vou me sentir insegura, eu vou achar que ela está querendo tirar esse meu lugar de superioridade. Né? Então ele diz isso aqui, que o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente ela é e que não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Então quando alguém fala alguma coisa assim, porque você está feia, essa roupa não ficou boa, você não faz direito, como é que a gente se sente? Diminuída. E aí, sabe o que acontece? A opinião da pessoa é mais importante do que a minha opinião em relação a mim mesma. Não é assim? A pessoa vai ter uma importância, o que a pessoa fala para mim vai ter uma importância maior do que a minha autopercepção, a minha autovisão. Olha que problema. E aí, o que acontece? Eu fico vulnerável a todas as opiniões. E aí, quando chega uma opinião que não é elogiosa, que não é bajuladora, ou que me agrada de alguma forma, quando essa fala não chega uma fala contrária de crítica, né? Sei lá, de julgamento, qualquer coisa que não nos agrade, a gente reage.
E o cérebro está aqui, ó, recebendo esses estímulos e fazendo essa cadeia, né? Sustentando esse comportamento que para nós é um comportamento inconsciente. Todas as vezes que a gente se enraivece, que a gente se encoleriza, que a gente briga, a gente está consciente do que a gente está fazendo? Não tá. Vem um negócio assim, né? Vem uma emoção esquisita, vem um ímpeto e você parte para cima, não é assim? Ou se a gente está acostumada a verbalizar, a bater boca, como diz aí no popular, né? Ou se a gente é um pouco mais irascível, parte para cima da outra pessoa. Agride a pessoa fisicamente, agride a outra pessoa verbalmente. E a gente está entendendo o que isso está acontecendo com a gente? Aí depois a gente fala assim, eu não sei o que aconteceu, eu perdi a cabeça. Não é comum a gente falar isso? Fulano perdeu a cabeça. O que seria perder a cabeça para nós que estamos estudando? Não usar a razão, não se perceber, não se autoconhecer. Então a gente vem sendo estimulado desde a barriga da mamãe. Em determinado momento a gente percebe que a mamãe não é só nossa, que a mamãe tem o papai, que a mamãe tem os outros irmãos, que a mamãe tem outras atividades. E a partir daí a gente começa a ficar vulnerável. A gente começa a desenvolver em nós um sentimento de abandono. E se esse núcleo familiar não for um núcleo ajustado, onde as pessoas que estão cuidando dessa nova, encarnação, desse novo corpinho, desse novo bebezinho, o bebezinho vai crescendo e vai avançando nas fases seguintes com essa insegurança, com essa instabilidade emocional. Isso gera o quê? Gera comportamentos de defesa. Comportamentos de defesa está compatível com bem-aventurança? Quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não, né? Para que eu seja um bem-aventurado, eu preciso estar consciente de quem eu sou e consciente daquilo que eu quero transformar, do comportamento, do padrão que eu quero transformar na minha vida. Então, se eu me observo uma criatura que me incomodo muito com a opinião das pessoas, e que a opinião das pessoas ela é superior à minha própria opinião a respeito de mim mesma, eu preciso olhar, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso reconhecer aonde estão as minhas dificuldades, porque todos temos, aonde estão os meus padrões defensivos, porque todos nós temos, e para onde eu quero caminhar nos padrões de abertura. Que abertura é essa? Compreender que eu não estou pronto, não estou pronta, que eu estou me fazendo nas experiências da vida e que eu posso e devo reformar o meu caráter, os meus hábitos, as minhas atitudes. Somente eu posso fazer isso. Porque é aquilo que o Emmanuel colocou na página de abertura para a gente. Às vezes a gente pensa que uma coisa complexa, que contribui desfavoravelmente para a vida das pessoas e da sociedade, são os grandes escândalos. Ele falou ali da questão das enxurradas que carregam árvores, que devastam, que causam assim um caos geral. Mas se a gente tem uma casa com uma pequena infiltração pingando aquela goteira todos os dias, é provável que essa laje mais hora menos hora ceda e caia, Nossa, mas era uma gota que caía ali, uma gota caindo todos os dias, repetidamente, continuamente, abala a estrutura. Então é isso que ele está falando para a gente. Essas pequenas irritações, essas pequenas respostas mal criadas que a gente dá, esses pequenos comportamentos hostis, a gente estudou no Encontro de Jesus, a gente vai trazer isso aqui em novembro, quando a gente vai examinar essa questão das faces invisíveis da violência. Às vezes a gente tem uma fala, a gente tem um hábito de falar com o outro que a gente não considera hostil. E o outro até se acostumou a receber aquela fala, já entende o nosso jeitão, acha que aquilo é natural. A Edina fala assim mesmo. Mas a fala é hostil, Tem uma que a gente acha até muito possível, que a gente fala assim, você entendeu o que é que eu desenho? Quando você pergunta isso para a pessoa, tu tá rindo que tu fala isso, Você entendeu ou quer que eu desenhe? O que a gente está querendo falar para outra pessoa?
E chamar o outro de burro é bem-aventurado? É uma postura de bem-aventurança? Mas a gente faz, não faz? A gente acha isso muito possível. A gente acha isso muito possível. Então, a gente está falando de cólera, que é essa condição no seu limite máximo de desequilíbrio de uma atitude, de uma ação, né? Mas ela vem sendo construída nos pequenos atos, nas frases curtas, nos pensamentos esquisitos, nessas falas em que a gente não cuida do outro, que a gente fala qualquer coisa. E aí o Hahnemann diz para a gente uma coisa muito interessante, que também, se a gente sair com essa informação aqui na cachola hoje, vai ajudar muito o nosso processo. Ele diz para a gente, primeiro que a gente tem uma ideia muito falsa de que a gente não pode se reformar. Aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, cheguei aqui assim, vou continuar assim. Não vou mudar nada. No lugar onde eu vivo, se eu for uma pessoa pacificada, o povo me engole. No lugar onde eu trabalho, se eu for uma pessoa boa, as pessoas me passam para trás. É essa a visão que a gente tem. Que a gente tem que continuar hostil, grosseiro, dando limites de forma distante da bem-aventurança para nos proteger. Porque se a gente não fizer assim, a outra pessoa nos atropela. Possivelmente é essa a nossa visão em relação às nossas relações, não é? Se eu recuar, o outro vai avançar em cima de mim, aí eu perco a minha moral. Aí já era, eu não retomo mais o meu espaço. Não é assim que a gente se percebe? Aonde é o meu espaço? O que é verdadeiramente meu? São perguntas que a gente pode levar, né? Como é que eu estou lidando com essa temporalidade? Como é que eu estou lidando com esse momento existencial enquanto espírito? Eu estou imaginando que o que eu vivo e tenho hoje é para sempre, é meu? Ou entendo que nem o meu corpo é meu? Ontem eu estava escutando uma palestra maravilhosa, né? Está lá no site do CELD, do professor Sérgio Felipe. Ele estava dizendo que o nosso corpo é formado por 70% de água salgada, 20% de areia, porque os nossos ossos são areia, né? Mais uma porcentagem lá formada de bactérias que estão na pele, estão na boca, estão no intestino, estão por aqui, né? Bactérias que nos defendem. Uma quantidade muito mínima é a nossa informação genética, são os nossos DNAs, que orientam toda essa complexidade fisiológica que quando o espírito vai embora dela, volta tudo para o pó de novo e a gente retoma a nossa condição espiritual. Então, nem o corpo, nós estamos integrados numa condição material, nós somos natureza enquanto corpo, e às vezes a gente esquece disso. A gente devasta, a gente polui, a gente não contempla, a gente não cuida. Isso não é para a gente sair daqui culpado em função do que a gente está dizendo agora, é para a gente começar a construir a compreensão de que a gente precisa estar conectado, porque nós não podemos estar apartados e desconectados da natureza, porque nós somos natureza enquanto fisiologia, enquanto corpo, né? E às vezes a gente tem a impressão de que esse corpo é nosso, que a gente tem, ou mais avançado, que nós somos corpo, que nós somos o corpo, que nós somos o que nós temos na nossa casa, que as pessoas que convivem conosco são de nossa propriedade. Então é melhor a gente começar a entender que não é. Porque a qualquer momento, como está lá na parábola do celeiro, o Senhor pode falar, insensato que tu és, hoje mesmo chama a tua alma, e cadê as coisas que a gente tinha aqui? Em que nível elas ficarão? Não é assim que funciona? Mas a gente não pensa nisso. A gente pensa nisso na nossa vida diária? Não, a gente briga e se encoleriza por tudo, porque a gente quer defender aquilo que a gente não tem. Aquilo que não é nosso. Aquilo que a gente está usando. Eu estou usando e todos nós que estamos aqui encarnados estamos usando. Mas a gente acha que a parte que eu uso é mais importante do que a parte que o outro usa. Então a gente acaba tentando privilegiar os nossos direitos e esquece dos nossos deveres em relação às outras pessoas. Aí o Hahnemann diz pra gente que a gente tem uma ideia completamente falsa de que a gente não pode renovar a nossa natureza. E é aí que a gente fica, eu nasci assim, eu cresci assim, cheguei aqui assim e vou continuar assim. Que é um grande equívoco e um grande prejuízo para nós, né? Um grande prejuízo. Aí a gente observa os níveis de depressão,
subindo faraonicamente. A gente observa, né, os níveis, os índices de ansiedade subindo faraonicamente. A quantidade de notícias que a gente tem das pessoas que estão acometidas do câncer, de pedra nos rins, de pedra na vesícula. O que é isso? É a nossa mente que não está em harmonia com a nossa fisiologia. Por algum motivo, nós estamos presos em determinados padrões que não são favoráveis ao bom funcionamento orgânico e vibracional, né, do corpo perispiritual. Aí ele diz pra gente que a gente acredita que não tem obrigação de fazer esforço para se corrigir dos defeitos, né, nos quais, duas situações, ou a gente se compraz com isso, sou barraqueira mesmo, sou colérica mesmo, é desse jeito que eu coloco o limite. Bateu, levou. Se meter comigo, eu parto para cima. Se falou alguma coisa comigo que eu não gostei, é na mesma hora. E a gente tem orgulho dessa posição, não tem? Às vezes a gente acha que isso é bacana. Não quer abrir mão disso. Então ele diz aqui, ó. Às vezes a gente se compraz. É o Hahnemann que está falando, não é a Edina, né? Muitas vezes a gente se compraz voluntariamente com esse comportamento colérico. Ou a gente acha que para eliminar, ou seja, para ressignificar, para formar novas cadeias neurais aqui, novos comportamentos, a gente vai ter muito trabalho. A gente vai precisar de muita perseverança. Então, esse lugar eu conheço. Esse lugar da hostilidade, de colocar uns limites meio esquisitos, de ser agressivo com o outro, esse lugar eu conheço. Mas o outro que eu vou formar eu não conheço, então eu fico insegura. De abrir mão de uma posição que eu já conheço, que eu já sei que mais ou menos funciona, não é muito agradável, não me causa nenhum bem-estar, mas eu já conheço essa posição. Então eu não quero abrir mão dela, né? Então é importante a gente entender o quê? Que a energia de agressividade, que psicologicamente a gente pode compreender assim, a gente estudou isso lá esse ano no Encontro de Jesus, que psicologicamente a gente pode compreender a agressividade como uma energia realizadora. Nós precisamos da agressividade para realizar as coisas que a gente precisa realizar. Se a gente não tiver esse ímpeto realizador, essa pulsão de vida, a gente não realiza, a gente não levanta nem da cama. Então a gente precisa de uma energia que nos coloque em pé e que nos impulsione para as atividades que a gente precisa realizar naquele dia. Agora, daí, utilizar essa energia realizadora para sustentar os meus hábitos de hostilidade, raiva, de cólera, hábitos contrários ao manso, ao doce, ao pacífico, aí a gente precisa observar. Observar por nós mesmos, né? Para que a gente tenha um pouco mais de alegria, de satisfação, de bem-estar, para que a gente goze de saúde do corpo, para que a gente goze de saúde da alma e para que as nossas relações com as outras pessoas sejam relações de mais abertura. Que o meu olhar em relação a outra pessoa seja um olhar de mais compreensão, de mais respeito. Uma situação que nos ajuda muito a equacionar um pouquinho, né? Me ajuda a equacionar um pouquinho essa questão que a gente está colocando aqui. Todas as vezes em que a gente observar na outra pessoa um desequilíbrio, um desajuste, ela está em sofrimento. Aí a gente faz assim, ó, que se dane. O sofrimento é dela, não é meu, ela que está agindo assim, não sou eu. Está de acordo com a lei de justiça? Está de acordo com a lei de amor? Está de acordo com a lei de caridade? Porque onde está a base da lei de justiça, amor e caridade? Quando Jesus resumiu a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é aquele papo assim, ó, faz para o outro aquilo que você deseja que o outro faça para você. Fica mais fácil, fica mais possível para a gente entender? Se o que a gente está dando, a gente gostaria de receber, fica mais fácil assim? Então, são possibilidades que a gente pode estar usando no dia a dia para a gente entender se o que a gente está dando para o outro é o que a gente gostaria de receber. Se não é, a gente vai precisar fazer esse caminho de volta, né? E que caminho de volta é esse? Como é que a gente faz esse caminho de volta?
Já terminou o horário aqui? É 10 minutos? 10 para... Falta 5 minutos? Vai até as 5 horas. Então, a gente sabe como fazer esse caminho de volta? A gente sabe? Como é que a gente faz esse caminho de volta? Como é que eu vou saber o que tem dentro de uma caixa fechada, tampada, se eu não abrir essa caixa? Como é que eu vou saber quais são as minhas motivações, como eu sinto, como eu penso, se eu não entrar, se eu não destampar a minha caixinha para olhar o que está acontecendo aqui dentro? Quando eu falo assim, eu vou berrar mesmo, eu vou dar soco na mesa mesmo, e se partir para cima de mim, eu parto para cima também, aonde em nós está esse comportamento? Qual é a base desse comportamento em nós? Os espíritos colocam de forma genérica que está no orgulho, né? Todas as vezes que a gente está nessa condição colérica, nessa condição hostil e agressiva, a gente está ali afetado na nossa base, né? A gente está afetado ali nos nossos conceitos em relação à vida. E a gente veio formatando esses conceitos ao longo das nossas experiências. Então, eu preciso entender em mim o porquê dessas respostas, o porquê dessas atitudes, e só vou compreender isso um pouco à medida em que eu me pergunto, por que estou agindo assim? De que outra forma eu poderia fazer nessa mesma situação aqui? Como eu poderia agir de outra maneira nessa mesma situação aqui? A gente se pergunta... Porque uma outra notícia que a gente tem através da psicologia é que as nossas ações, a maior parte delas, não são conscientes. O que significa isso? Que a gente faz no piloto automático. A gente faz sem raciocinar. E o espírito benfeitor da nossa casa, que deixou uma mensagem, né, para que a gente pudesse se orientar para o encontro desse ano, que é o Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que é o final desse capítulo que a gente está estudando, que fecha com esse item, a cólera, né? Ele diz para a gente que os mansos são aqueles que trazem o equilíbrio das emoções. Então, se queremos ser pessoas mais mansas, mais doces, mais afáveis, se nós queremos construir relações familiares, profissionais, sociais, com bases mais amorosas, eu preciso estar de posse das minhas emoções. Porque senão sobe aquele negócio, eu não sei onde colocar aquilo e agrido o outro, falo uma bobagem, uso um termo descortês. Então, o manso é aquele que já conseguiu o equilíbrio das próprias emoções, que não é o nosso caso. Eu tenho plena certeza que não é o nosso caso, mas é o nosso desejo. Não é o nosso desejo? Quem de nós aqui não quer ter relações familiares e sociais mais amorosas e mais doces? Levanta o dedo. Quem é que gosta de ser tratado com hostilidade e tratar o outro com hostilidade? Levanta o dedo. Gente, sinceridade. Tem gente que gosta, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Eu não vi ninguém levantar o dedo. Então, isso diz para mim que todos nós desejamos realizar ações, pensamentos, sentimentos, produzir reações, né? Sentimentos e pensamentos mais amorosos e mais doces. Porque lembra quando a gente falou que nós somos centelhas? Que nós somos parte do psiquismo divino? Então, em nós estão, em germen, o DNA de Deus. E esse DNA de Deus, esse sentido íntimo, essa nossa condição, esse santuário, essa força que somos nós, ela nos impulsiona para as virtudes. Então, se a gente perguntar para as pessoas assim, vocês querem ser felizes ou infelizes? Ora, se a lei aponta para a felicidade, ninguém vai falar quero ser infeliz. Mas todas as nossas ações nos encaminham para a felicidade? Não. A gente faz um monte de negócio que produz dor e sofrimento, não é assim? E como é que a gente vai reformar esse negócio de dor e sofrimento? Como é que a gente vai reformar esse comportamento que já está formatado aqui no nosso cérebro? Fazendo diferente.
Uma vez, pelo menos por dia, a gente vai parar e vai falar, peraí, deixa eu ver como é que eu estou caminhando no mundo hoje. Deixa eu ver como estão as minhas atitudes, o que eu falei para as pessoas, de que forma eu abordei as pessoas. Se eu entrei na padaria sorrindo ou se eu entrei na padaria com cara de carranca. Aí entro com cara de carranca, a balconista me atende com cara de carranca, ela que é mal educada, está sendo paga para me atender bem, está me atendendo mal. Mas eu dei um sorriso? Eu fui gentil na hora que eu pedi o pão? Aí a gente não quer agir com gentileza e quer produzir gentileza no outro. Não dá, né, gente? Não dá. O profeta já falou que gentileza gera gentileza. Não gera gentileza. Gera gentileza. Né? Então a gente pode ser gentil sem se observar como lesa. Não, eu sou lesa, eu sou uma mosca morta, eu não reajo a nada. As pessoas falam o que querem e eu não reajo. Não é isso, é gentileza que a gente precisa, né, gerar para que também receba a gentileza. E quando a gente gera essa gentileza, essa amorosidade, essa boa vontade, e o outro não devolve, como é que a gente faz? A gente continua oferecendo gentileza. Continua. Porque nós não somos gentis e Deus continua nos oferecendo gentileza. Nós fazemos as nossas escolhas que ainda são complicadinhas, mas os Espíritos continuam cuidando da gente, nos orientando ao bem, não é assim? Então vai chegar um momento em que a gente vai se convencer de que ser manso, doce, pacífico, vale a pena. O primeiro passo, esse da mansidão, é a gente ter um mínimo controle das nossas emoções, entender as nossas emoções. Por que a gente age em determinado padrão, né? Com a luz da razão. Então não dá para falar assim, perdi a cabeça. Não. Eu preciso raciocinar. Eu preciso estar de posse. Eu preciso ter autonomia de quem sou e de como ajo, do que penso e do que falo. Porque senão eu fico igual uma folha ao vento, né? Aí, de alguma forma, vulnerável aos acontecimentos, aos fatos. E sobe aqueles negócios esquisitos e a gente não consegue entender. A gente vai lá para o automático de sempre e a gente perde a oportunidade de reformar o nosso caráter. E aí a gente vai dizer assim, mas é porque eu nasci num corpo muito forte, eu tenho muita força. Eu sou bruta porque eu tenho muita força. Não é um corpo forte, porque um espírito amoroso pode reencarnar num corpo bruto, forte e continuar sendo amoroso. E um espírito colérico, belicoso, guerreiro, pode reencarnar num corpo franzino, magricelo e continuar com um comportamento agressivo. Ele pode não partir para cima do outro, porque ele sabe, a razão diz que ele vai ficar em desvantagem, ele vai apanhar, mas ele continua colérico. Porque o espírito, né, é ele que comanda o corpo, não ao contrário, o corpo que comanda o espírito, né? Então Hahnemann diz pra gente que tem temperamentos mais que se prestam, né? Tem temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos, né? Assim como tem músculos que são mais flexíveis e que prestam o melhor serviço para grandes esforços. Mas ele diz, não acreditei, porém, que aí se encontra a principal causa da cólera, não está no corpo. Ficais certos de que o espírito pacífico, mesmo num corpo irascível, ele continua pacífico, né? O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Então, aonde é a fonte de todas as ações e de todas as escolhas? É do corpo, que é 70% água, 20% areia, mais 10% de bactéria e mais 10%... É do corpo? É a mesma coisa você pegar uma roupa e falar para a roupa, vai lá no supermercado, compra tal coisa para mim e volta aqui. Se a gente não vestir a roupa, se a gente não for lá comprar, nada se realiza. O corpo é só isso, é só a roupa, é só a vestimenta. Então a gente não pode atribuir ao corpo um comportamento colérico. Na realidade, é o espírito que está ali, que precisa se reformar, que precisa escolher, né? Que precisa se determinar a cumprir as bem-aventuranças, esse código prático que Jesus trouxe, na compreensão de que, à medida que eu caminho para esse comportamento, eu vou ter uma relação melhor comigo mesma, eu vou ter uma relação melhor com o outro, porque à medida em que eu me conheço,
em que eu percebo as minhas dificuldades e as minhas potencialidades, eu também reconheço melhor a dificuldade e a potencialidade do outro. Se eu estou cego de mim mesmo, se todas as minhas ações, a maior parte das minhas ações, são inconscientes, eu não vou conseguir ver o outro, eu não vou conseguir compreender o outro, eu vou achar que o outro é instrumento da minha perturbação, porque eu nunca tenho problema. Eu sou colérica, eu sou braba, eu sou intempestiva, porque o outro me provocou. A culpa é dele, que não falou direito comigo, que não sorriu para mim, que não entendeu a minha necessidade e não atendeu a minha necessidade, né? Então, o outro vai ser sempre responsável pelas minhas ações. E cadê a minha autonomia? E cadê o controle de mim mesma em relação às minhas escolhas? Então, compreender que nunca é o outro, sempre somos nós. Lembra do mapa em relação à realidade, ao território? Cada um de nós tem o seu próprio mapa, cada um de nós tem as suas experiências, que formatou a nossa personalidade e que não é igual a de ninguém. É óbvio que a gente entende que os nossos pensamentos, aquilo que eu acredito ser a verdade, é o que eu penso, Aquilo que eu penso, eu acredito ser a verdade. Porque se eu entendesse que aquilo não é verdade, eu trocava meu pensamento, Então, é muito comum a gente achar que que a nossa visão de mundo é a única visão de mundo, Então, é importante a gente perceber, para que a gente controle essa cólera, esse ímpeto, que cada um de nós tem uma percepção, que cada um de nós tem uma construção. E que nessa relação de respeito, de diálogo, nesse caminhar junto com o outro, a gente vai resolver muito melhor as nossas relações humanas do que nesses comportamentos automáticos que geram muito mais dor e sofrimento, que geram muito mais conflitos do que um momento de prazer e um momento de construção em conjunto, Que Jesus nos abençoe e que a gente possa pensar, onde estão as nossas atitudes hostis, porque é de nossa responsabilidade transformá-las para atitudes mais amorosas e mais doces. Que o Senhor nos abençoe.